Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e hoje nós temos mais uma entrevista para o quadro E Agora Prudente. Hoje o nosso entrevistado é Milton Carlos de Melo, o Tupã. Mas antes de começar essa entrevista, quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que proporcionam que o nosso trabalho seja feito. A primeira é a Brokers Soluções Imobiliárias, Brokers e Companhia. Você que vai comprar ou vender um imóvel e procura alguém que possa ajudá-lo com excelência nesse assunto, vai procurar a Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias, que fica ali na rua Assis Chateaubriand, número 185, em Presidente Prudente. O telefone é o 18 99825 0678. A Jadlog, sua encomenda de primeira classe. Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce e você pode enviar os seus documentos e pequenas encomendas para mais de 150 países. O telefone da Jadlog para Prudente região é o 18 3916 6711, Jadlog. E o JJ Cabeleireiros, o José Antônio Conde e o Juliano Rodrigues são referência em atendimento masculino na cidade de Presidente Prudente. Com ambiente moderno e climatizado, eles estão instalados ali na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120. O local conta com café expresso, Wi-Fi, TV e um bar. Até para você tomar uma cervejinha, apesar deles atenderem com hora marcada, mas se você quer chegar um pouquinho antes para tomar uma e relaxar, você vai chegar um pouquinho antes. Para você marcar o horário, você vai ligar para o 18 3916 3971 ou 99785 3016 do José Antônio. E o Juliano é o 99771 6225, aberto de terça a sábado, das 8 às 19 horas. Mas vamos dar sequência à nossa entrevista com o Tupã. Tupã foi secretário de obras no governo do saudoso Agripino Lima e eleito prefeito de Presidente Prudente em 2008 e reeleito em 2012. Fez ainda seu sucessor em 2016, o ex-prefeito Nelson Bugalho. Né? Apresente-se, Tupã. Queria primeiro agradecer o convite, Sidmir, saudá-la, você, o Ricardo, saudar todos os telespectadores, que a gente possa fazer me sinto muito lisonjeado pelo convite, onde a gente possa bater um papo e discutir as questões prudentinas, né, que interessam a toda a população. Eu sou engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, sou casado com a Renata Santos Melo, possuo 2 filhos, um engenheiro também, um Murilo, minha filha médica, psiquiatra, Camila, e possuo 3 netos. Opa. É novo ainda e já tem netos. Mas vamos lá. Tupã, você é tido por muitos prudentinos como o melhor prefeito na era pós-Agripino Lima. Agripino que foi, para muitos, o maior prefeito da história de Presidente Prudente. E você teve a oportunidade de trabalhar com Agripino Lima. E aparentemente aprendeu muito. Tanto é que na sua primeira eleição, Agripino Lima estava em cima do palanque. Sem dúvida. Pedindo voto. Né? E teve a aprovação. Você teve a aprovação da população, tanto é que foi reeleito. Foi eleito em 2008, reeleito em 2012 e fez um sucessor em 2016. Qual o seu maior feito na prefeitura de Presidente Prudente e a sua maior dificuldade? Olha, Sidmir, como você disse, né, eu tive na verdade, quem me deu o grande impulso na minha vida pública chama-se o Agripino. Né, eu aprendi muito com ele, era uma pessoa que eu respeitava e que me respeitava, né? Trocávamos muita ideia, o seu tino empresarial, muitas coisas eu aprendi com ele, mas também fui uma pessoa muito dedicada. Né? Eu tive o prazer de acumular 2 cargos com ele, como secretário de obras e chefe de gabinete, né? Aquele jeito dele, mas era uma pessoa do coração muito bom e que realmente me impulsionou e que me introduziu na vida pública. Né? Olha, falar do que o nosso grande feito, nós pegamos, eu não posso alegar, nós pegamos a prefeitura de Prudente, na época era o ex-prefeito Biancardi, nós pegamos com as finanças em dia,
né, que já é uma grande conquista, já é um grande, vamos dizer assim, uma grande ajuda, né? E começamos a desenvolver projetos. Fazer projetos para que nós desenvolvimos os nossos técnicos, né? Desenvolver esses projetos para que nós pudéssemos tentar captar recursos a nível federal e estadual. E com isso, nós aliviarmos um pouco o caixa da prefeitura e fazermos as obras, as questões da educação, da saúde, mais rapidamente e com folga. E isso, projetos interessantes e que deu certo. Eu falo assim, o projeto que mais me marcou na minha vida pública como ex-prefeito de Prudente foi a construção das casas populares, Minha Casa Minha Vida. Porque todos são importantes, escola, creches, a educação de qualidade, mas você mexe com a pessoa, você mexe com uma família quando você pode entregar a chave de uma casa, de uma pessoa falar para você, do munícipe falar, olha, eu pagava 600 de aluguel, eu tenho minha casa. Então, assim, o grande feito foi isso. As maiores dificuldades, você ter que falar não. Você, político, para falar não é fácil, né? Você administrar a vaidade das pessoas, né? Que é uma situação muito grave. E vou te falar uma situação que todo mundo sabe, né? É o Ministério Público querendo mandar na prefeitura. Nós vimos. Isso existe, mas isso ganhou notoriedade com o governo federal, o último governo federal, Bolsonaro. Aí a gente viu, né? Isso. Exatamente. Isso, assim, fica mais explícito. Não que não deva fiscalizar. Agora, não que não deva fiscalizar, que não deva ter ação. Isso faz parte do processo democrático. Sim. Mas quando você percebe coisas tendenciosas, aí as coisas começam a se tornar esquisitas. Isso traz dificuldades mesmo. Mas isso é preocupante, né? Nós estamos vivendo uma situação no país nesse momento que aí você tocou numa ferida, né? Uma ferida do brasileiro. Mas como o senhor enxerga a Prudente atual? Olha, nós temos nós vivemos um período no nosso país, não foi só em Prudente, no nosso país com a questão da pandemia. Isso trouxe uma crise econômica, uma crise de organização do país, né? E isso, com certeza, recaiu também sobre a nossa cidade. Penso que nós estamos recomeçando, né? Mas que podemos ter mais agilidade, nós podemos ser mais produtivos. Eu acho que não adianta a gente só ficar conversando e não colocar as coisas em práticas. Saber o que você está falando, né? Pensar antes do que como que você vai se dirigir à população, mesmo numa campanha, você tem que saber se você é preparado, se a cidade está preparada para aquilo que você está tentando vender para a população. Então, nós temos que melhorar bastante aqui em Presidente Prudente. Tá. Eu sou alguém que gosta da política. Se você me perguntar, vai ser candidato a algum cargo? Não, entendi. Não serei. Mas eu observo a política desde a minha infância. Porque nós somos mais ou menos contemporâneos, uma pequena diferença de idade, né? E é da época que o pai parava para assistir o Jornal Nacional, na época, e a gente tinha que ficar ali do lado e sem dar um pio. Então você tinha que prestar atenção. Então eu acabei ganhando essa admiração, né, pela administração pública e tal. E você vem de uma escola, que citamos há pouco, que é Agripino Lima. Era um cara que era arrojado, um cara que ia para cima. E ele te tratava com respeito. Lógico. E tinha a equipe dele. Mas se não rezasse a cartilha... Exatamente. Tchau. Não tinha, né? E você herdou isso dele. Você é uma pessoa querida por muitas pessoas, eu conheço. Nós estamos numa cidade de 210 mil habitantes que todo mundo se encontra, né? Então eu vejo que tem muitos amigos daquela época que manteve esses amigos, mas que também era linha dura. Se tivesse que chamar atenção ou que tivesse que dispensar... E isso é muito importante para uma boa administração, né?
Você tocou num ponto crucial, Sidmir. Eu sempre falo o seguinte, na política, seria demagogia minha eu vir aqui, perante vocês dois e quem está nos assistindo, falar que na política não existe, é um termo chulo, mas é o real, que não exista aconchegos políticos, né? Acordos políticos. Tem que ter, até porque você negocia, na época você poderia fazer composições com outros partidos, enfim. Só que isso não permite que você faça a sua equipe de trabalhar, a sua equipe tenha pessoas sem conhecimento. Né? Então, eu acho assim, o primeiro passo para presidente prudente, tem que ter uma equipe de primeira. A nossa cidade, ou qualquer cidade, por menor que seja, ela não comporta pessoas que não tenham capacidade de tocar. Tocar uma prefeitura não é fácil, é como tocar uma empresa. Né? Então, eu coloco primeiro qualidade e conhecimento. Isso é crucial para ter uma boa equipe. Todas as 3 entrevistas que eu fiz anteriormente com o Adolfo Padilha, com o Guilherme Piá e com o Nelson Bugalho, nós tocamos nesse assunto. Por quê? Às vezes a gente olha uma pessoa, ela é competente, mas naquele cargo que de repente trouxe ele na expectativa de que fosse competente, e às vezes vem um outro que é empurrado através desses acordos, que a gente vai olhar, poxa, eu peguei um cara aqui que logo eu quero mandar ele embora. De repente o cara te surpreende positivamente. Sem e dúvida. aquele que você depositou toda a expectativa Sem dúvida. frustrou. E ele, na hora que for apertado, ele fala, vamos ver se tem garrafa vazia para vender, como diria meu pai. Não tinha. E aí que é a grande... O que eu falo é o seguinte, é você saber o momento de trocar. Não adianta hesitar. Sim. Se hesitou, prefeitura e tempo e população não espera. Não adianta ficar, meu amigo, eu preciso ver, vamos não sei o quê. Não adianta. Executivo não deu. Paciência. É o jogo. Exatamente. Vamos falar agora de economia. Né? Citamos agora o Nelson Bugalho, agora há pouco, e que ele o elogiou dizendo que o senhor deixou as contas em dia. Né? E além de deixar as contas em dia é uma coisa, deixou dinheiro no caixa. Então, ele assumiu aí uma herança positiva. Né? Porém, agora a prefeitura, como já disse, acabamos de falar de pandemia e tudo mais, está passando por maus bocados. Como resolver isso? Olha, quando nós deixamos a prefeitura no segundo mandato, nós deixamos em caixa na prefeitura, mais de 118 milhões de reais. E eu tinha na época a opção de pagar todos os precatórios de uma vez. Eu não fiz isso. Eu falei, vou deixar para o sucessor, para ele tocar a cidade, ele faça o que ele e a sua equipe acharem melhor. Então, nós deixamos esse valor realmente. Eu falo o seguinte, hoje a situação, lógico, nós tivemos pandemia, mas também tivemos muito recurso vindo do governo. Através da pandemia. Subsidiando educação, subsidiando saúde. Não estou citando pessoas, mas eu tenho que falar. Né? Eu acho que equipe fraca. Sim. Equipe fraca. Pessoas que sem conhecimento de causa. Né? Pessoas que devam conhecer. Eu não estou falando qualquer pessoa, ninguém é insubstituível, mas na nossa época, o meu secretário de Finanças era alguém de dentro da prefeitura, de carreira. Ninguém cuida melhor do dinheiro da prefeitura, aquele sem ser o de carreira. Ele vai viver daquela aposentadoria. Então, ele cuida daquilo lá como se fosse a sua casa. E uma pessoa competente. Então, eu vejo assim, escolhas mal feitas. A infelicidade no secretariado. É isso. Tá. Ainda falando de economia, uma reclamação antiga da nossa população que
que pede indústria. Indústria se compara com Marília, se compara com Londrina, se compara com Maringá, apesar das duas últimas serem de outro estado, mas tem uma proximidade com Prudente e são mais novas que Presidente Prudente e bem industrializadas. Por quê? Porque a indústria ela aumenta a renda per capita, pois o salário da indústria é maior que o salário do comércio, por exemplo. A nossa cidade vive na quase totalidade do comércio, né? E com o advento de indústrias, nós aumentamos aí essa renda per capita, o ganho de cada cidadão ali que trabalha na indústria e também gera empregos no seu entorno, né? Ontem eu estive numa grande distribuidora de peças em Prudente, conversando com o seu proprietário, ele mostrando, falou, olha, aqui eu tenho, além dos funcionários, tem o pessoal que vende o marmitex aí fora, outro que vende o cafezinho, outro que passa, o outro que faz entrega, o outro que traz também as entregas, enfim, a gente gera emprego. E a indústria gera tudo isso. Não existe só aquela indústria da chaminé. Existem outros tipos de indústria. Hoje, a indústria de tecnologia, a indústria do turismo, a indústria de o turismo de eventos, o turismo religioso e a indústria moveleira. Como resolver? Qual a sua ideia? Hoje o Tupã, uma vez reeleito prefeito e presidente Prudente, qual a sua atitude, o seu planejamento para isso? Na nossa administração, Sidmir, nós fizemos, que nos fazia muito tempo aqui em Prudente, nós fizemos um novo distrito industrial na Ângelo Rena. E a ideia nossa, a princípio, era nós fizemos regras que foram feitas por procuradores, advogados da prefeitura, para que fosse oferecido, então, para as empresas, ou para empresas que viessem de fora, ou mesmo as empresas daqui de Prudente, que tivessem uma capacidade de aumentar o número de funcionários, esse terreno seria doado. O que eu ganhei? Um processo na justiça. E esse processo foi todo, depois foi feita licitação, que para mim é a especulação, porque a pessoa que tem condições financeiras, ela vai lá e arremata 5, 6 terrenos e deixa lá fechado. Está lá tá fechado. Não precisa vender, então, quer dizer, não demos chance para trazer. Mas, enfim, isso é uma dos episódios que aconteceu. O outro, eu acho que nós temos esse foco, né, do comércio e da prestação de serviço. Eu tenho uma vontade muito grande, né, e vou fazer isso, tenho vontade de fazer como prefeito, né, e mesmo sem prefeito. Né, e deveria ter feito isso no meu governo. Não deu tempo de fazer, que é um impacto econômico para verificar o que nós, se nós teríamos queda de receita e renúncia de receita se nós diminuíssemos o ISS da cidade, que aqui em Prudente é 5, e nós sabemos que municípios aqui ao entorno de Prudente é 3, é 4. Então, isso é uma coisa que me atiça muito, que eu tenho vontade de saber para quê. Para falar, então, nós temos condições, feito por gente competentes, especializados, nós temos condições de diminuir o ISS de Presidente Prudente de 5 para 4, de 5 para 3, e aí sim, nós podemos nos dirigir junto com um secretário competente de desenvolvimento que vá visitar empresas fora de Prudente e que ofereça esse subsídio. Olha, lá em Prudente vai acontecer isso. Então, de imediato seria isso. A gente experimentou isso no país. Apesar de pandemia, de todas as polêmicas, o Bolsonaro propôs isso e conseguiu, em algumas áreas, diminuir carga tributária e aumentar a arrecadação. É isso. Por quê? Porque aquela pessoa que fala assim, ó, eu tenho aqui um imposto que está me alejando, eu vou sonegar. Agora, não, foi proposto que eu pagasse menos, então eu vou fazer tudo corretinho, tudo dentro da lei, e eu vou procurar. Nós temos uma área que os municípios, as empresas de fora, vêm muito aqui em Presidente Prudente, né? E nós temos as nossas universidades, onde as pessoas vêm buscar o técnico, né? A pessoa que é formada em TI. Nós temos uma capacidade, temos grandes empresas aqui. Ora, nós precisamos, então, tentar, de alguma maneira, nos reunirmos com essas pessoas para que a gente possa o quê?
tentar criar algum mecanismo para que eles se sintam incentivados. Primeiro, a ficar na nossa cidade. Segundo, onde eles têm um apoio do município para aumentar a sua carga de funcionários, enfim, a sua renda. Isso. Ele vai oferecer emprego, oferecer um melhor salário, ou seja, vai aumentar a renda per capita, que nós estávamos dizendo há pouco, e também deixar recolher impostos aqui. Eu acho que nós hoje, a prefeitura, hoje ela tem que dar a sua contrapartida. Eu acho que isso tem que acontecer. Agora vamos entrar em alguns pontos polêmicos. No seu segundo mandato, se não me engano, nós tivemos uma polêmica aí com a instalação de radares. Certo. Tá? Fale sobre eles. Olha, foi feito um estudo em número de acidentes, enfim, do que ocorria, Parque do Povo, em todas as regiões da cidade. E num primeiro momento, isso é real, né? Tudo que causa dano ao bolso das pessoas, ela causa uma reação contrária. Né? Mas passaram-se já praticamente 8 anos que eu deixei a prefeitura e os radares continuam aí, né? Orientando, ajudando, né? Nós tínhamos esse estudo de algumas áreas que precisariam de radar. Então, nós tomamos uma medida impopular. Pode ter sido, né? Mas que hoje tornou-se uma necessidade. Você vê hoje qualquer município com 50, 60 mil habitantes possui um radar, que é uma maneira de, não sei se de penalizar ou de acalmar pouco. Educar, exatamente essa é a palavra, educar o motorista. Né? Então, o radar era uma fábrica de dinheiro. Não é. Não é. Não foi e continua não sendo. Né? Entendi. Nós vemos Maringá, por exemplo. Já há muitos anos tem Maringá. Você vai chegando na Morangueira aqui, já tem ali os radares, a pessoa tem que chegar esperto ali. E aí você pega lá Colombo, onde a Morangueira termina na Colombo. E ali já começa assim, ó, esse é o primeiro lugar em acidentes em Maringá. Aí são várias placas distribuídas. Segundo lugar, quinto lugar em acidentes na cidade de Maringá. Então tem essas placas alertando, mas o Pardal está ali do lado. A eterna inundação do Parque do Povo. O senhor foi secretário de obras e também prefeito, é engenheiro. O que fazer para sanar isso? Na época que nós estávamos à frente da prefeitura, os tubos ármicos que a cidade possui, tanto ali no Parque do Povo, como ali na Tancredo Neves, né? Na época, devido ao escoamento de produtos químicos, havia uma corrosão. Nós fizemos ali o que a gente chama de, na parte de engenharia, uma meia calha, que era colocar uma malha de ferro no fundo e concretar para que essa água, e depois disso, praticamente não houve mais nenhum rompimento. Ponto. O tempo de recorrência de chuvas pesadas em Presidente Prudente é de 25 anos. Né? E o Parque do Povo ele é fechado hoje, Sidmir, né? Estudos, e a lei fala isso. Vamos imaginar o seguinte, o que precisaria ser feito ali no Parque do Povo? Nós precisaríamos abrir, vamos pôr desde lá da Avenida Brasil, talvez até aqui embaixo no shopping, nós deveríamos abrir uma rede paralela, né, uma outra rede. Essa rede, pela lei do meio ambiente, ela não pode ser fechada, ela teria que ser aberta. Então, nós teríamos uma tubulação fechada e uma tubulação aberta no Parque do Povo. Um córrego, exatamente. E se viesse, olha, nós vamos tirar o tubo ármico, vamos substituir, teria que ser também um córrego. Então, essas questões, porque vem heróis, né? Vem pessoas que apresentam os projetos. Criticar é fácil. Mas agora tem que falar para a população. Será que a população quer lá que o Parque do Povo fique tudo aberto? E nós temos um agravante maior ainda, né? Que é a questão do escoamento dessas águas, onde encontra aqui Parque do Povo com o saltinho que desce aqui. Então, há essa junção aqui na Ponte do Bordão. E essa água que vem aqui do Parque do Povo, ela passa embaixo do shopping.
né? Então, eu não estava aqui na função. O que se falam, e aí teria que ter realmente um estudo, é que essa água estrangula. Então, ela volta... Está regurgitando. É isso aí. Então, não é uma solução barata. E há um risco muito grande, né? Não é uma solução barata. Que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Só que eu sou bem claro. Eu tenho minha opinião. Minha opinião como cidadão. Né? Talvez, na atual conjuntura, nós temos outras prioridades. Sim. É que foram alguns estragos, lógico, carros lógico, arrastados. Na época nós tínhamos ali perto da TV Fronteira. Sem dúvida. Nós tínhamos alguns quiosques. Isso aí. O pessoal perdia tudo, né? Então, alguns comércios. E tem que se lembrar também que a cidade foi se impermeabilizando, né? Ou seja, quando o Parque do Povo foi criado, nós não tínhamos todas as ruas asfaltadas, ou seja, choveu, aquela rua que não tem asfalto absorve a água mais fácil. Toda a água que vem da Avenida Brasil, lá da Avenida Brasil, passando por Farmácia Toca, ela vai cair aqui no Parque do Povo. E são, acho que não são duas só não, acho que são 3 ou 4 galerias. Ó. Vamos lembrar que nós tínhamos uma que começava na Ápia, que é o Bacarim, começava na Ápia e vem até aqui embaixo no shopping também. Tá? Passava por trás do tênis clube, mais ou menos ali. Cada ali era a galeria do Bacarim. Tem essa que começa no Pum. Tá? Também, era um buracão também, isso. e que vem para o Parque do Povo. Aí tem outra que vem do São Mateus, que passa pelo Parque Nelson Bugalho ali, e que morre ali no shopping também. E todos se encontram e passam pelo antigo Bourbon, o atual Montmartre. Vamos de polêmica ainda. É quase impossível alguém passar pela vida pública sem ganhar o prêmio de um processo. E é notório que o senhor responde a um ou mais processos, não sei bem ao certo. Porém, há alguns dias foi notificado que o senhor foi absolvido. Em que pé está realmente essa situação? Olha, realmente, esse é o lado ruim, né? Mas que o homem público ele tem que saber antes dele que isso vai acontecer. Sim. Vai acontecer. No meu caso, sei que muitas coisas foram feitas por maldade. Talvez uma pessoa não gostar de alguém da minha equipe, mas enfim, passou, está aí, né? Eu estou respondendo. Eu tenho, para te falar, tinha muito, né? E estamos assim vencendo 1 a 1. Sim. Tem alguns ainda que estão a nível de Prudente, tem outros que já estão a nível de São Paulo. Temos que enfrentá-lo, né? Os advogados falam para mim, eu tenho uma relação de muita franqueza com eles. Não quero que me engane e também não quero enganar ninguém. Sim. Né? E, então, o que eles me falam? Que eu que eu poderia já ter sido candidato a deputado. Não fui porque eu não é o meu meio. Né? Não é o seu objetivo. Não é. Né? Então, nós vamos continuar enfrentando. Sim. Teria condições hoje de ser candidato? Teria condições hoje de ser candidato. Nesse momento, sim. Então, eu vou lhe perguntar. Ano que vem candidato? Eu sou um pré-candidato. Né? Eu acho que hoje a pessoa afirmar que... mas eu sou um pré-candidato. Mas um pré-candidato onde eu tenho a vontade de fazer mais pela nossa cidade, né? Mas não vou matar ninguém para me impor, não. Eu acho assim, candidatura não se impõe. Não. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que ver como é que a população recebe o teu nome, para aí sim. E o principal, a tua família te dar a anuência, porque você vive 24 horas prefeitura, você deixa de dormir, mas enfim, o homem público tem que saber. Então, Sidmir, eu sou um pré-candidato. Um pré-candidato a prefeito, mas que conversa com todos também pré-candidatos. E lá na frente, conforme for a decisão que nós tomarmos, aí cabe à população escolher aquela a pessoa que elas acharem melhor para governar a nossa cidade. Eu, enquanto cidadão e alguém que gosta da política, como eu disse, desde criança eu acompanho. O meu desejo era que pessoas competentes, e eu o classifico assim, Obrigado.
se unissem para o melhor futuro de Presidente Prudente. Nós temos uma cidade linda, maravilhosa, com problemas como todos os lugares têm, uns com mais, outros menos, alguns em umas áreas, outros em outras áreas, mas todos têm problemas. E que a gente pudesse desenvolver essa cidade aí com todas essas maravilhas que nós temos, mas de uma maneira mais cordial, com uma paz na política. Porque quando isso acontece, eu acho que um dos exemplos disso, eu costumo dizer, eu já disse em uma outra entrevista e volto a dizer, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto estava perdendo aí para as vizinhas Ribeirão Preto, que já era maior, mas estava perdendo ao longe. Tudo que ia para toda instalação, toda indústria, todo recurso chegava primeiro para Ribeirão. E algumas na sua micro-região estavam se desenvolvendo por causa de uma briga de 3 grupos políticos. Então, a partir do momento que pessoas inteligentes e capazes sentarem numa mesa e conseguirem negociar uma Prudente melhor, nós teremos aí o desenvolvimento da nossa cidade a toque de caixa. Eu sempre falo o seguinte, né? Política você não impõe. Você não impõe seu nome. Você coloca o seu nome, você vai conversar com as pessoas. Agora, infelizmente, nós temos gente que quer impor, que acha que porque aconteceu isso, eu tenho direito. Não tem direito a nada. Não. Quem tem direito é o povo. Quem tem direito é a população de achar quem é melhor. Você tem um dever. Se você quiser ser, você tem que servir. E nós temos uma outra coisa que também você deu um exemplo claro. E eu também me coloco nesse mesmo pacotão aí. Não tenho nada de diferente dos outros, né? Você vê como nós estamos, nós somos fracos de representatividade, tanto a nível federal como a nível estadual. Sim. Então, vamos imaginar, na época, todo mundo, época de campanha, vamos votar em Prudente, gente de Prudente. Nada a ver. Então, começa por aí. Se nós tivéssemos assim, olha, vamos então fechar, mas é vaidade, todo mundo quer ser, ninguém abre mão para ninguém. Essa é a realidade. Só a vaidade, os próprios interesses, enfim. Sem dúvida. Eu tô aqui apoiando o fulano porque eu quero minha boquinha. Não, não é assim, gente. Exatamente. Leve soluções, leve ideias, procure mostrar capacidade. Não vá. E outra, a maioria dessas pessoas querem criticar os outros. Quando eu vejo uma pessoa criticando muito a outra, eu falo, esse não serve. Exatamente isso. Faça suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado por ter estado aqui. É um grande privilégio falar com alguém tão querido por tantas pessoas em Presidente Prudente. Tenho certeza que essa entrevista vai bombar. Queria agradecer a você, o Ricardo, por nos receber. Né? Sou muito grato e acho que, assim, tenho certeza que é esse trabalho que deve ser feito para as pessoas conhecerem, pré-candidatos a conhecerem pessoas, não só políticos, mas economistas, pessoas que geram emprego na nossa cidade. É um programa que vai atingir seu objetivo sempre. Né? E agradecer. Muito obrigado e conte sempre com a gente. Espero poder receber outros convites para estar aqui de novo, né? Dando chance para que todos possam também falar sobre a nossa cidade e que a gente dê uma arrancada. O Presidente Prudente precisa dar uma arrancada. Isso aí. Vamos lá. Prestem atenção. Mas, para terminar, vamos agradecer também. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, a Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias. Tá? Você que vai comprar ou vender um imóvel, procure a Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias, que fica na rua Cis Chateaubriand, número 185, em Presidente Prudente. O telefone é o 18-99825-0678. A Jadlog, sua encomenda de primeira classe. Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce. E se você quer enviar documentos ou pequenas encomendas, a Jadlog entrega para mais de 150 países. O telefone da Jadlog para Presidente Prudente e região é o 18-3916-6711. Jadlog. E o JJ Cabeleireiros, do meu amigo José Antônio Conde e do Juliano Rodrigues. São referência em atendimento masculino na cidade de Presidente Prudente há mais de 26 anos, com ambiente moderno e climatizado. Você vai ligar e marcar seu horário,
através dos telefones 18 3916 3971 ou 99785 3016 para falar com José Antônio. Para falar com Juliano, 99771 6225. E por mais que seja a hora marcada, quer chegar um pouquinho antes, tomar aquele cafezinho expresso, curtir ali uma TV, bater um papo com o pessoal, enquanto tá cortando ali aquele que vem antes de você, você vai batendo um papo ali. Eu de vez em quando faço isso. Não tenho cabelo, né, para cortar, mas vou lá. Mas você tá entrando juntar eu sei o Ricardo não dá um. Não dá um. E lá também você tem, ele tem, além do café expresso, tem um barzinho lá, você toma uma pinguinha, ele tem uma seleção de pingas especial ali, tem uma cervejinha, então vale a pena você dar um pulinho lá no JJ Cabeleireiros, que fica na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120, no centro de Presidente Prudente. Muito obrigado a você, espectador do Conexão Verdade e desse quadro E Agora Prudente. Nós voltamos, daqui uns 2, 3 dias eu tenho aí mais uma ótima entrevista. O próximo entrevistado, o atual prefeito Ed Thomas. Valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tupã. Foi uma excelente entrevista.